professores! Nosso grupo hoje vai abordar sobre a esporotricose, que é uma micose zoonótica causada por fungos das espécies que são contidas no complexo Sporotrix, em que os de maior relevância para a gente é o Sporotrix schenck e o Sporotrix brasiliensis aqui presentes no Brasil, sendo que o brasiliensis ele é o mais patogênico deles. Bom, os fungos eles são dimórficos e saprófitas, isso quer dizer que eles estão no meio ambiente, mais propriamente em solos, madeiras e palhas, em que os ambientes estão mais úmidos, quentes e escuros, e se alimentam dessas matérias orgânicas que estão presentes. Relacionada mais à sua sintomatologia, nós temos duas formas de manifestação clínica, que é a cutânea e a extracutânea. A forma cutânea ela pode se dar de duas formas, que é a localizada e a linfática, visto que a partir de uma lesão, a esporotricose ela pode ali passar por vasos linfáticos e causar uma lesão em cadeia. Mas a mais comum encontrada é que inicialmente tem-se uma lesão ulcerada, a partir de alguns dias forma-se alguns nódulos e esses nódulos partem posteriormente para uma supuração. Isso explica também o fato dela ser caracterizada como uma micose gomosa, que explica o fato do nódulo virar uma supuração posteriormente. Além disso, como tem essa supuração, também tem a característica de serem biogranulomatosas. Já a questão dela ser extracutânea, pode ocorrer uma disseminação. Então, pode partir para os órgãos internos como o pulmão, o fígado, o sistema nervoso central também é muito acometido. E falando mais sobre seus nódulos, eles podem se dar de três formas, que inicialmente pode ser central supurativo necrótico, em que nós temos o maior predomínio ali de neutrófilos, o intermediário, em que temos o predomínio maior de células epitelioides e células gigantes para a formação de granulomas para o combate ao fungo, e a periférica, em que nós temos o predomínio maior de plasmócitos, de linfócitos e também de fibroblastos na região. Antes de falarmos um pouco da resposta inflamatória, é importante dizer também como a esporotricose está no ambiente e como também o seu agente está no hospedeiro, que é o homem. Bom, no ambiente, como elas são saprófitas, ele se encontra em forma de micélios ou hifas e eles aguentam, suportam uma temperatura de até 25 graus Celsius, que é a temperatura comumente no ambiente que temos. Já no hospedeiro, quando ocorre a infecção, essas hifas se transformam em leveduras. Essas leveduras elas estão mais próximas aos granulomas que vão ser formados para o combate e vão estar ali suportando uma temperatura de 37 graus Celsius, que também é próxima à temperatura corporal. Agora, para falar mais um pouco sobre a resposta inflamatória, nós temos tanto a resposta inata quanto a resposta adaptativa. Como foi estudado em sala de aula, nós sabemos que a resposta inata não é tão eficiente contra o fungo, visto que necessita mais de uma resposta celular para essa eliminação. No entanto, sabemos também que se montarmos uma resposta inata ineficiente no início, não temos uma boa resposta adaptativa. Dessa forma, nós temos primeiramente o reconhecimento das PAMPs feitos pelos toletes receptores com a ação das defensinas. Isso vai gerar uma cascata de ativação que também terá um aumento da atividade das ectinas e assim também a liberação de quimiocinas e citocinas para o recrutamento de neutrófilos. Como vimos em sala de aula também, os neutrófilos eles são os primeiros que chegam ao local. Então eles farão ali a fagocitose nesse primeiro momento e após isso vão liberar espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico, além também de liberarem citocinas e quimiocinas, que vão recrutar os macrófagos, que realmente vão fazer ali o processo de eliminação posteriormente junto com a resposta adaptativa, visto que mesmo que eles não cheguem primeiramente no local, eles têm uma meia-vida maior que a do neutrófilo e têm uma eficiência maior também na resposta. Na resposta adaptativa, a partir da inata, nós temos a presença dos linfócitos B, TCD4 e TCD8, mas como vimos também, a resposta humoral com o linfócito B e formação de anticorpo não é muito eficiente nem tem papel importante na eliminação do fungo. Então a resposta celular é a melhor delas. Dessa maneira, vamos ter a apresentação de antígenos por via MHC específica. Com isso, teremos uma montagem de perfil TH1 com a presença dos linfócitos TCD4 e TCD8
para assim conseguirmos fazer a boa eliminação do fungo. Partindo para falar um pouco mais sobre o ciclo, nós temos como meio de transmissão duas formas, visto que o paciente ou o indivíduo, ele pode se infectar por infecção de algum outro animal, em que o animal ele pode se infectar com o agente, principalmente o gato, visto que vimos em sala de aula que o gato ele se arranha muito e tem essa porta de entrada de lesão que pode ser infectada, e ele carrega nas suas cutículas da unha e em sua arcada dentária o agente etiológico caso ele esteja infectado. Então, caso haja uma mordedura ou um arranhão no indivíduo, pode passar a doença. Além disso, ele também pode pegar diretamente com o solo. Como nós falamos anteriormente, os fungos eles são saprófitas e dimórficos, então eles estão ali contidos no ambiente, principalmente no solo. Então é muito comum que as pessoas, principalmente que trabalham em áreas que têm um manuseio maior de solo, madeira, elas podem pegar caso não estejam bem prevenidas, como sem utilização de calçado adequado, sem utilização de luvas e que tenham ali uma porta de entrada como uma ferida ou qualquer outra lesão que possa causar essa infecção. É válido lembrar também que os indivíduos não transmitem para outros seres humanos, são somente essas duas formas de infecção. Falando um pouco sobre seu diagnóstico, a esporotricose ela não é necessária um diagnóstico precoce, visto que ainda tem um período de incubação também e não é conhecida como uma doença grave. Então nós temos o exame clínico que podemos fazer, temos o exame físico também, observar se o paciente ele teve algum contato com o animal que possa estar infectado ou teve contato com uma dessas formas de transmissão pelo solo, por madeira, e também fazer outros exames que possam complementar. O padrão ouro para nós hoje é o cultivo em água saburro. Mas o que vamos encontrar nesse cultivo? Primeiramente, nós vamos fazer a visualização, principalmente da disposição de conídeos que são em formato de margarida. É importante também colocar nesse cultivo a penicilina, visto que a penicilina ela vai conseguir eliminar algumas bactérias por ser uma lesão aberta e ter ali uma chance de infecção secundária. É importante colocar esse medicamento para eliminarmos as bactérias e termos melhor visualização do fungo. Além disso, nós podemos fazer também exames sorológicos, mas pensando na forma extracutânea da esporotricose. E, além desses outros diagnósticos, nós podemos fazer a histopatologia. Na histopatologia, nós vamos observar com a estrutura corada, nós vamos observar células ovaladas e com aspectos asteroides. Bom, partindo agora para seu tratamento, como a esporotricose é uma doença que não é considerada grave, seu tratamento também oferece bom resultado, ainda mais por ser disposto também pela Secretaria de Vigilância de Saúde. Então nós temos como medicamento principal o itraconazol, que ele pode ser utilizado tanto na fase inicial da doença quanto na disseminada, e posteriormente nós podemos também, caso não adiante, utilizar o iodeto de sódio e o iodeto de potássio, e em último caso nós podemos utilizar a anfotericina B, mas a anfotericina B é muito hepatotóxico, então é sempre em casos mais graves. Bom, o que o nosso grupo tinha para apresentar hoje era isso. Nós esperamos que tenha ficado esclarecidas as questões e agradecemos a atenção de vocês. Nós fizemos a cartilha, com base nas explicações que fizemos e nas pesquisas que foram feitas, e colocamos de uma forma que seja de fácil entendimento para todos. Além disso, fizemos também o cartaz para complementar a explicação que foi dada aqui no vídeo.